Nesse momento do hidromel eu vou falar do cajá no hidromel, ou seja, um melomel de cajá. Aguarde aí a vinheta, solta a belinha aí! Olá, sou o Romualdo Juliato e você está no Taça e Copo e aqui mais um episódio do Momento de Hidromel, esse quadro semanal onde você que tem dúvidas sobre produção de hidromel, degustação de hidromel e outras fermentações, pode mandar aqui embaixo nos comentários e nos canais, tem link aqui embaixo, você pode mandar diretamente para mim e eu posso utilizar sua pergunta aqui no Momento de Hidromel. E hoje eu vou responder uma dúvida de um paladar delicioso sobre o cajá para o uso no hidromel. Será que ele combina ali com mel, aquela acidez toda que ele tem, aquele paladar, aquele perfil diferenciado? E a fermentação precisa ser acompanhada, precisa de algum cuidado maior? E depois de pronto, harmoniza com alguma coisa? Harmoniza com algum alimento legal, alguma refeição? Bora lá comigo que eu vou responder para você. A dúvida de hoje veio do Sítio Dribai, ou Dribi, de Morrão. Amigo, se eu fizer hidromel de cajá, dá certo? O gosto fica bom? Muito obrigado aí pela sua dúvida enviada. Primeiramente, para quem não conhece, o cajá é uma fruta típica, principalmente do norte e nordeste do Brasil. Tem um sabor ácido e adocicado, lógico, aroma bem frutado, quase floral. E na boca tem taninos presentes, acidez bem elevada, o que pode ser um desafio para a gente fazer o melomel, mas também pode ser uma coisa muito interessante e bem gastronômica. E o nome científico dessa fruta é Spongias mombin. Bom, outros nomes dela também, no norte do Brasil, por exemplo, chama taperebá, cajamirim, quando menorzinho, e o cajazeiro é o nome da árvore dela. E ela é da família também do caju e da manga. Bom, ultimamente, e especificamente, está sendo mais utilizada em polpas. A gente encontra aqui no Sudeste, por exemplo, em supermercados maiores, utilizado bastante em polpas, em sorvetes mais gourmets e algumas redes que a gente encontra por aí de sorvetes de cajá. A produção ainda tem uma parte bem industrial por conta dessa produção de polpas especificamente, coisa mais gourmet, mas tem muita produção familiar ainda nessa região. A incidência do cajá vem desde a América Central, norte da América do Sul e chegando no Brasil, obviamente, e a frutificação dele é entre dezembro, março, até passando um pouquinho, depende do clima, depende das chuvas daquele ano, mas isso condiz bastante com o verão brasileiro, uma fruta ácida, refrescante. Isso é próprio da natureza, né? Ela oferece pra gente o que a gente precisa naquele determinada época do ano. E agora sobre os aspectos interessantes que a gente tem que levar em conta pro hidromel. Primeiramente a parte química. O pH do cajá é baixo, então é uma fruta bem ácida no sentido também não só de paladar, mas também de pH. Eu já falei aqui no Momento de Hidromel sobre o pH do hidromel. Para quem não sabe o que é pH, é o potencial hidrogiônico ou de hidrogênio presente em vários alimentos, e no hidromel também nós temos uma faixa específica, e do cajá fica em aproximadamente 2,3 a 3, ou seja, bem ácida. O hidromel e o mel também, ele tem uma faixa mais ácida, por incrível que pareça, o mel é doce, só que ele tem um pH mais baixo. Então, para o hidromel, o que é recomendável? Eu já falei no vídeo, como eu falei anteriormente, mas o que é recomendável para o hidromel? Vamos lá, de 3,5 até 4,2 é uma faixa bem interessante, então a gente tem que se ater muito quando for utilizar para o melomel ou cajá por conta da acidez do pH. Então se você for fazer de cajá, vale a pena você fazer a medição do pH e se precisar fazer aquele ajuste com carbonato de cálcio, subindo aquele pH para não ter problema. Quando a gente fala de pH baixo, a gente lembra logicamente claramente de oxidação. E oxidação faz muito mal, é um flavor para o hidromel e vai tornar o seu hidromel quase intragável. Então vale a pena prestar atenção em relação à oxidação também, sempre ambiente mais fechado possível para a fermentação, né? Então mexer o menos possível ali nesse sentido, principalmente depois de um teor de álcool, tentar fazer o menos quantidade possíveis de trásfegas. Eu já falei também aqui no Momento do Hidromel sobre as trásfegas, vou deixar lá no final aquela miniatura para você que não acompanhou, e também pensar sobre
sobre uma estabilização posterior, talvez com metabisulfito, isso se você, logicamente, for fazer uma leva um pouco maior, que vai fazer uma comercialização, uma coisa mais industrial. E eu vou fazer uma coisa que pouco eu faço aqui no Momento do Hidromel, de passar aí uma dica específica de como fazer esse equilíbrio do seu hidromel, no caso o melomel com cajá. Lembra, ele tem muita acidez, tá? A acidez, ela tem que ser equilibrada com o dulçor para poder ter um perfil legal de degustação desse hidromel. Então, a minha recomendação é você ter um hidromel no final demi-sec para suave, né? Entre 1010 ali para 1020, 25 seria uma ótima. 1.025 de densidade, então acima disso já é o suave, mas acima de 1010, 1015 você já tem um demi-sec, né? 1015 você tem um demi-sec, o que vale a pena você pensar aí para o equilíbrio do seu melomel. Geralmente eu não recomendo nenhuma marca específica, mas no caso, para o hidromel mais ácido, duas são bem específicas e seguram bastante. Uma delas é da Lauvan, que é a 71B, então ela tem uma boa atenuação e ao mesmo tempo ele consegue trabalhar com uma acidez maior e também dá uma equilibrada nos taninos. Lembra que eu falei que ele também tem tanino presente, principalmente na casca, né? Ele tem essa parte da astringência, então precisa equilibrar também. E a outra levedura que eu recomendo é a QA23, também da Lauvan. É um pouco mais difícil de achar, ou às vezes até acha um pouco melhor, por conta da falta de leveduras disponíveis no mercado brasileiro atualmente. Mas a QA23 é uma levedura selecionada de uvas da região do vinho verde de Portugal. Lembra que o vinho verde de Portugal, na verdade, não é um vinho verde, mas é uma região que chama região do vinho verde. Tem vinhos tintos, tem vinhos brancos, então não é só vinho verde, também não é feito de uva verde, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um artigo que eu escrevi sobre isso, lá no blog Taça e Copo, que ultimamente anda meio devagar ali, mas eu pretendo retomar com uns artigos escritos ali bem legais para você. Mas o vinho verde é da região de Portugal e esta levedura específica foi selecionada das uvas daquela região, que tem uma acidez bem forte, então essa levedura também é bem resistente a isso. Uma outra alternativa para você mexer nessa acidez aí do cajá é combinar com outras frutas, fazer um blend, o que é muito normal. No caso, a manga, como sendo parente, na verdade, do cajá, mas pega uma manga bem madura, porque ela vai poder ter mais dulçor e vai ajudar a equilibrar aí a acidez do cajá. Outras frutas interessantes seriam o pêssego ou até o damasco seco. O damasco seco tem disponível aí em várias lojas para você comprar. Logicamente, sempre cuidar dessas frutas, fazendo asepsia, fazendo também a sanitização dessas frutas para não ter problema de, principalmente dessas leveduras selvagens, competir com as leveduras selecionadas, mas pode utilizar essas frutas sem fazer uma combinação. Outras ervas que você pode combinar, muito utilizado no abacaxi, por exemplo, é o hortelã. O hortelã dá um frescor, pode ser interessante, uma infusão a frio e adicionar lá dentro, pode não desequilibrar tanto. Lembra que ervas, a gente precisa ter uma mão para cuidar delas, senão ela passa do ponto, vai dominar completamente o seu hidromel. Outra interessante é o capim-limão, né, ou cidreira. De alguns lugares existe aí controvérsias para isso, eu chamo de capim-cidreira ou capim-limão, que é fácil de achar também. Ele vai trazer ali um cítrico interessante, até uma sofisticação para o sabor, mas tem que cuidar. Lembra de também fazer o esquema de colocar num saquinho de voal e remover no momento que já tiver com bastante sabor, que senão vai passar do ponto. Trabalhar com ervas, trabalhar com condimentos é uma arte que precisa aí ter paladar e saber como conduzi-las principalmente. E por fim, eu vou dar uma dica de harmonização se você fizer o cajá. E isso vale, por exemplo, para hidroméis ou meloméis com frutas mais cítricas. No caso aí, eu vou pegar uma coisa meio regional, um peixe grelhado com purê de banana da terra. Vai harmonizar muito bem, porque a acidez junto com o peixe ali vai combinar, a acidez do hidromel junto com o peixe vai combinar e a banana da terra fica um purê super interessante. As muquecas, especificamente, eu não posso citar todas, né? E no caso não é tão nordestina, as que não vão dendê, e também não quero cair nessa polêmica gastronômica de qual é a muqueca verdadeira, qual não é, né? Vai dendê, não vai dendê. Eu só não recomendo tanto dendê, porque ele também tem um sabor muito
acentuado, mas a gordura da muqueca vai ser combinada ali com a acidez, vai dar uma equilibrada com o tanino, o que é bem interessante. Toma cuidado de não ter um peixe muito forte para trabalhar com ele, pega uma coisa mais leve para poder trabalhar direitinho aí com o nosso querido cajá, ou essas frutas cítricas, lembra? O cajá também tem tanino que não combina muito bem com o pescado. Também a culinária tailandesa vai cair muito bem, porque a maioria também tem leite de coco, uma pimentinha ali no meio. E os queijos também combinam muito bem. Por exemplo, regionalmente também, é do Rio Grande do Norte no caso, que é o queijo coalho, grelhadinho, fica legal. Pode também utilizar um pouquinho do melado em cima, o mel para combinar e tomar com o seu mel de cajá. Aqui mais para o sudeste, o Minas padrão também é bem interessante, porque ele tem uma acidez, um doçor. O Roquefort você poderia até utilizar, que é um mais requintado um pouquinho, se o hidromel for mais doce aí, se você optar por fazer no suave. Bom, eu queria passar essas dicas para você aí do sítio Dribi. Espero que você possa participar outras vezes com frutas inusitadas, trazendo um pouquinho dessa gastronomia regional. Eu gosto muito de falar sobre isso. E não esqueça de me chamar lá no Instagram se você precisar de uma mentoria personalizada para sua produção caseira iniciante ou até começando nessa produção mais industrial, já se preparando para isso. Me chama lá no Instagram, me chama no direct. Se você quiser ajudar o canal para eu continuar com esses vídeos como esse aqui embaixo, eu vou deixar então uma forma de você poder me ajudar a continuar com esse trabalho. E você gostou deste vídeo específico, já utilizou no seu hidromel frutas exóticas? Deixa o comentário aqui embaixo, aproveita, dá o like, faça a inscrição, aciona o sininho que é importante porque o YouTube vai te oferecer mais. E eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado, como eu falei. Eu encontro você no próximo Momento do Hidromel aqui no Tassi Copo.